Bom, esse é o nosso último vídeo, é o sexto vídeo sobre a nossa série de culpa. Esse vídeo a gente vai finalmente sair da antiguidade. É um alívio, né, Tati? Você não tá ali um pouco aliviada? Eu adoro a antiguidade, mas chega uma hora que, mano, é muita referência, né? Estão estudando isso há 2000 anos, é bastante coisa. Eu vou fazer um resuminho aqui, porque o pessoal comentou que gosta do Telecurso 2000, do Mundo Segundo Ana Roxo. Vamos contextualizar aí pra você que chegou agora. Antes de fazer tudo isso, eu queria dizer o seguinte, é muito importante que você gosta dos nossos vídeos, divertidos, instrutivos, que você considere apoiar o nosso canal. A primeira coisa que você tem que fazer é curtir esse vídeo, comenta o vídeo, manda pros amigos o vídeo, mas se tiver sobrando um dinheirinho, se você quiser e puder, e como é que é? Aprouver? Existe isso, Tati? Aprouver? Claro que sim. E se te aprouver, você fazer uma contribuição, pode ser via Pix, você pode contribuir lá pelo Catarse, você pode clicar aí no Valeu Demais, fazer uma contribuição via YouTube, virar membro pelo YouTube, tudo ajuda, né, que a gente tá estudando bastante para fazer um conteúdo assim mais parrudo, um pouco, né, um pouco mais assim, cabeção mesmo, né, Tati? Vamos lá para o nosso resuminho. Se você chegou até aqui, é o primeiro vídeo sobre essa série de culpa que você tá vendo, eu aconselho que você veja os vídeos anteriores, o link vai estar aqui, o link vai estar aqui, eu nunca sei de que lado que é da tela, mas enfim, vai estar em algum lugar da tela aí, num card. Logo que a gente começou a fazer essa série, a gente falou que a gente tinha um problema aí, que seria impossível falar da culpa só como um sentimento, como uma coisa interna, individual, e a culpa num espectro mais social, jurídico, que é muito difícil fazer essa distinção, porque as coisas caminham meio juntas nas histórias. O que rola num tribunal, num julgamento? A gente fez o vídeo lá, né, sobre o primeiro tribunal, muito similar ao que acontece hoje. Um grupo de pessoas autorizadas oficialmente para isso, vai julgar, vai avaliar se uma determinada pessoa, que é o réu, tem ou não responsabilidade pela quebra de uma regra que faz parte de um conjunto de regras que norteia aquela sociedade. Então a gente também viu que numa sociedade orientada por um código religioso, como os hebreus lá no Antigo Testamento, nessas sociedades a gente viu que as leis de Deus eram também as leis da comunidade, aquele conjunto lá que tá lá, que a gente citou, o Levítico. Depois a gente passou de novo por um momento em que parece que isso começa a se distanciar, mas isso rola durante bastante tempo na história, até que a gente separa os deuses do Estado, até que isso não use a mesma régua e os mesmos códigos. A gente tem a Inquisição, que usa uma lei religiosa para punir e queimar pessoas. A gente tem até hoje estados teocráticos, falar não chegar também na bancada da Bíblia, que a gente tem fazendo essa confusão aí, querendo impor leis religiosas a um estado que supostamente seria laico. Então nós vamos, a partir daí, a gente fez todo esse percurso, veja lá os vídeos, estamos dando um salto temporal, mas a gente tem aí uma base estruturada da onde a gente parte. A culpa tem a ver com esse rompimento de uma ordem, de uma lei. Tem a ver com a ideia de que está se rompendo, de alguma maneira, que você está fazendo uma coisa que pressupõe-se que você não deve fazer, de acordo com um padrão do que é bom, do que é certo, enfim, para aquele grupo. Essa ordem que a culpa rompe, ela pode estar dita, escrita, pode fazer parte de uma tradição oral, pode fazer parte de um código de leis, ou seja, ela pode estar explícita e enunciada. Esse código, ele pode não estar explícito, ele pode estar também dentro da sua cabeça. Ser um código que está dentro da sua cabeça desde que você nasceu, um código baseado naquilo que você é ensinado a achar que é o certo, o que vai fazer os outros felizes, o que vai satisfazer diversas expectativas, etc. É com esse que a gente costuma batalhar nos divãs por aí, né? Queria lembrar que a gente também não cria essas expectativas do que é bom, do que é certo, do nada, né? Até essas nossas fantasias sobre o que é o correto e que se eu romper eu vou me sentir culpada, tem uma origem que é uma origem coletiva, uma origem social, porque ninguém nem consegue fantasiar sobre o que é bom e o que é esperado se não tiver nessa cena social de alguma maneira. Daí a gente vai estar falando desse outro tipo de ordem que vai ser rompida e gerar culpa, que é uma ordem que está oculta, que
está interdita e que a gente conhece de alguma maneira. O ideal de uma espécie de pacto ou de jogo social que a gente faz é que a ruptura de uma regra tenha uma consequência social, que seria a responsabilização por um tribunal, penalização, uma punição eventualmente, mas ao mesmo tempo que haja e que exista um sentimento de culpa. Ou seja, suponha, tem um ladrão que roubou alguma coisa. Eu espero, ou nós da sociedade esperamos, que esse ladrão ele seja julgado e punido, seja da forma que for, mas ao mesmo tempo existe uma expectativa de que esse ladrão ele reconheça que errou e se sinta mal com o seu próprio erro, ou seja, que ele se sinta culpado. Tem que ter uma espécie de superposição entre essa culpa jurídica e esta culpa individual. Isso é o mundo ideal. Se o sujeito não manifesta nenhum tipo de remorso ou de arrependimento, ou seja, se não se expressa essa culpa individual, a gente sente que tem alguma coisa que está errada. Inclusive, porque para o perdão, seja o perdão divino, seja o perdão jurídico, você reconhecer o erro e arrepender-se do erro, manifestar esse remorso, é quase uma condição sine qua non, sabe? É um atenuante, né? É um atenuante. Ele é um atenuante na lei, porque como a gente viu ali desde Jesus Christ, o arrependimento é a condição para você ingressar no reino de Deus. Essa é o resumo, para você obter o perdão. Se você se arrepende, você tem o perdão imediato, é instantâneo. Joga na água. É um miojo. Mas eu acho que também é um atenuante em tribunal, se a pessoa... Eu acho que sim. É meio isso que a gente vai discutir, né? Quando isso não acontece. A grande questão de hoje é assim: e o que acontece quando a culpa jurídica não se transforma numa culpa individual? Que tipo de nó que isso vai dar? E para isso, a gente escolheu um romance que o Le Monde colocou como o primeiro lugar dentre os romances mais importantes do século XX, que é um romance chamado O Estrangeiro, do Albert Camus. Escreve Camus, eu demorei muito tempo para descobrir que era Camus. Foi um romance publicado em 1942. Vamos resumir esse romance para a gente ir discutindo o que acontece, porque ele trabalha justamente em cima dessa ruptura de pacto entre a culpa jurídica e a ausência de sentimento de culpa por parte do protagonista. Eu queria colocar sei lá se isso é um aviso de gatilho, mas é um alerta que é um livro bastante perturbador. Eu fiquei bem perturbada quando eu li. Ele é muito impactante, a gente não tá esperando esse tipo de protagonista, e é um livro em primeira pessoa. Esse começo do livro é um dos mais famosos que tem na literatura, depois do começo da Metamorfose, né? Eu acho que o começo da Metamorfose, e o Ana Karenina também é muito famoso. Posso ler o comecinho do livro? As primeiras frases do livro? Deve, por favor. Hoje mamãe morreu. Ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo. Sua mãe faleceu. Enterro amanhã. Sentidos pêsames. Isso não esclarece nada. Talvez tenha sido ontem. E esse começo, ele já dá o tom de meio indiferença que esse protagonista, que é o Meursault, vai meio até o fim do livro. Esse Meursault, ele vive na Argélia, ele é um pequeno funcionário, ele é um colono francês na Argélia, e ele é um cara comum, absolutamente banal, um pequeno funcionário. Tanto que logo depois dessa cena ele vai pedir uma licença pro patrão para ir no funeral da mãe. O patrão faz uma cara feia e ele meio pede desculpa pro patrão pela situação. Mas o grande traço dele é que ele narra as coisas com uma completa exterioridade. Ele vai descrevendo as coisas e fala muito pouco sobre o que ele sente. Isso já vai ser um grande sinal pra gente. Então, ele vai pro funeral da mãe. A mãe vivia nesse asilo, né? Na casa de repouso. E ele não sente absolutamente nada. Fazia um tempo que a mãe estava lá. E ele não chora. Ele não sente nada, ele não tem uma relação afetuosa, ele não se importa muito com a morte da mãe. Ele só acha meio um tédio ter que estar lá, e acha um tédio aqueles ritos todos ali e tal, embora ele não expresse isso. Ele vai contando
numa sequência, assim. Aí o funcionário me ofereceu um café. Eu tomei o café com leite. Aí eu fumei um cigarro. Aí eu olhei para outros amigos da minha mãe e eles estavam todos chorando. O dia estava quente, o céu estava azul. É assim que ele vai contando essa história. Aí ele volta no dia seguinte, né? Ele volta pra casa, vai pro cinema com a Marie, que é uma namorada, começa a namorar naquele momento. E assim vai acontecendo, ele vai tocando a vida normalmente. Ele tem um vizinho chamado, não sei como vai falar em francês isso. Raymond. Raymond. É que eu não acho que vai ser um Raymond. Acho que deve ser um Ramon. Raymond. Sei lá, uma coisa assim, né? A tônica dos nossos vídeos é não saber como A falar gente não coisa. sabe como pronunciar as pessoas já as estão coisas. acostumadas, já tá bom. É um vizinho que é cafetão, que um dia chama ele pra conversar, ele ouve as reclamações do cara sobre uma mulher dele, e aí, algum tempo depois, esse cara espanca essa mulher, esse vizinho cafetão. Ele ajuda o cara na hora de testemunhar, ele fala que não viu nada, enfim. Eles acabam ficando meio amigos, e esse Raymond aí convida um dia ele e a Marie pra passarem um fim de semana na casa de um amigo dele, em Argel, e tá lá, uma casa bacana, um casal legal, é praia, um dia tá extremamente quente, e aí ele tá caminhando na praia com o Raymond, e aí eles avistam um grupo de árabes, assim, e o Raymond fala, olha, aquele lá, não sei se é irmão, se é primo daquela moça que ele tinha espancado, ele tá querendo se vingar e por isso ele tá armado. Aí rola uma briga ali na praia, eles voltam pra casa e depois o Meursault, ele sai pra andar sozinho e por algum mistério ele tá com a arma do Raymond. E daí, no meio daquele calor, ele para num lugarzinho ali, ele vê esse grupo de árabes de novo e no meio daquele calor insuportável, ele, do nada, atira 5 vezes num árabe. Não, e é muito impressionante. Lê a cena, pra vocês verem esse jeito dele narrar a história. O mar trouxe um sopro espesso e ardente. Pareceu-me que o céu se abria em toda a sua extensão, deixando chover fogo. Todo meu ser se retesou e crispei a mão sobre o revólver. O gatilho cedeu, toquei o ventre polido da coronha e foi aí, no barulho ao mesmo tempo seco e ensurdecedor, que tudo começou. Sacudi o suor e o sol. Compreendi que destruíra o equilíbrio do dia, o silêncio excepcional de uma praia onde havia sido feliz. Então atirei 4 vezes ainda num corpo inerte em que as balas se enterravam sem que desse por isso. E era como se desse 4 batidas secas na porta da desgraça. Bicho, e é muito louco quando acontece essa cena, porque é meio um monte de coisa banal, meio banal acontecendo, beleza, tem um espancamento, mas ele conta com tanta indiferença que você fala, beleza, uma vida banal e meio do nada, ele atira e atira 5 vezes, que parece que é uma coisa completamente impelida por ódio, né? Se você vê, nossa, atiraram 5 vezes num árabe, é um crime de ódio, mas não, é um crime de indiferença, né? Ele relata como isso, né? Inclusive, ele fala que atirou 4 vezes num corpo inerte. Ou seja, uma bala já tinha sido suficiente, né? Ele atirou mais 4 vezes, né? A primeira parte vai até aí. Na segunda parte do livro, é ele preso. Ele vai preso e logo de cara, na primeira conversa que ele tem com o advogado fala, olha, os internos lá do asilo em que sua mãe tava disseram que você não chorou no funeral da sua mãe e isso vai ser usado contra você. Ele pergunta, né, pro Meursault, você ficou triste com a morte da sua mãe? O Meursault olha com uma cara de... o que isso interessa? O que tem a ver? E ele responde pro advogado uma coisa assim, bom, não posso dizer que eu fiquei feliz, mas querendo ou não, todo mundo em maior ou menor grau já desejou a morte de alguém próximo. O advogado faz ele jurar que não vai falar isso em nenhum momento no julgamento, porque, né, ele já tinha avisado que isso seria usado contra ele. Aí no próximo capítulo tem uma cena que eu acho super foda e aí se encaixa plenamente no ladeira abaixo que vem nessa ruptura de pacto da qual eu tô falando. Ele vai conversar com um juiz de instrução, que é um juiz que vai orientar sobre os procedimentos, não é o juiz que vai julgar. E aí esse juiz de instrução, primeira coisa, abre uma gaveta e pega um crucifixo. E tem uma cena super impactante assim, ele mostra o crucifixo pro Meursault e fala, será que você conhece esse aqui? Aí o Meursault fala, sim, é claro. E aí ele fala o seguinte, ó. Disse-me então muito depressa e de um modo apaixonado que ele acreditava em Deus,
que tinha convicção que nenhum homem era tão culpado para que Deus não o perdoasse, mas que para isso era necessário que o homem, pelo seu arrependimento, se transformasse como que numa criança, cuja alma está vazia e pronta a acolher tudo. Todo o seu corpo se debruçava sobre a mesa. Agitava o crucifixo quase em cima de mim. Perguntou se estava arrependido do meu ato. Meditei e disse que, mais do que verdadeiro arrependimento, sentia um certo tédio. Mano. Mano. Não, essa cena é toda errada, né? Porque o juiz não tinha nada que puxar crucifixo, ele não tinha nada que dizer que sentia tédio. Num certo sentido, o que esse romance é perturbador, porque a gente meio compreende o Meursault, né? Eu acho que mais do que isso, a gente entrando na cabeça do Meursault, o Meursault ele tem essa mancada de que ele fala o que está pensando. E a gente é muito bem educado para não falar o que a gente está pensando de fato, ou para não falar o que a gente está sentindo de fato. A gente joga o jogo. Então, se fosse eu nessa situação, por mais que eu não tivesse me sentindo arrependida, eu falaria que eu estava me sentindo arrependida, porque eu sei como que é o jogo. Tati, se nessa situação você não tivesse se sentido arrependida, não seria você. Eu me arrependo até de coisa que eu não fiz, né? É uma coisa assim, né? Pois é, então, bom, esse é outro assunto. É interessante que nesse romance, justamente um romance francês, que foi onde se separou igreja de Estado, lá no período iluminista, o Montesquieu, Paraná, que seja justamente aqui, nesse lugar, com essas leis que primeiro separaram igreja de Estado, né, no nosso mundo moderno, esteja acontecendo uma cena como essa, em que você percebe que o código divino, ele contamina esse código civil, esse código da convivência urbana, que essas duas coisas, justamente por tudo que a gente falou até agora, o nosso senso de moralidade, o nosso senso de justiça e tal, por mais que você não seja religioso, mas que eu não seja religiosa, enfim, não tem como você escapar desse edifício da culpa e de uma moralidade que são calcados em leis que estão próximas das leis religiosas, não tem uma separação tão evidente como a gente gostaria que tivesse, né? E essa cena de ter o juiz brandindo um crucifixo para cima do Meursault, eu acho muito simbólica, né? Eu acho que é por isso que a gente entende um pouco ele, ainda mais nessa luta que a gente tem estado nos últimos anos de tentar voltar ao século XVIII e separar a igreja e Estado de novo, né? Mas é que eu acho que a cena, ela é propositadamente, assim, ela explicita uma coisa que ela podia não ser assim, ele podia não estar com um crucifixo na mão, mas a pressão pelo arrependimento viria, independente de você ter uma situação de crucifixo na mão ou não. Ela viria talvez mais implícita, talvez mais escamoteada ali, mas o que o Camus faz é explicitar essa contradição, né? Tipo, um juiz com um crucifixo na mão falando, você conhece Jesus Cristo? Bom, segue, que a gente ainda tá no resumo e já tá discutindo, que a gente é bem louca, vai. Então, aí ele fica na cadeia, são meses de prisão, ele vai se habituando, ele nem reclama muito assim, e daí vai vir o julgamento. O que o promotor vai apontar, né, vai apontar no seu discurso, é que o Meursault não apresenta nenhum tipo de remorso pelo que ele fez, e isso agrava muito o crime. E aí o promotor vai fazer todo um discurso para tentar demonstrar que o Meursault é uma má pessoa, uma pessoa fria, quase um sociopata. E a grande prova que ele apresenta por meio de depoimentos, sei lá, da Marie, que fala que depois do enterro da mãe eles foram pra praia, e depois foram ao cinema e transaram. Os velhinhos do asilo, todos falando, não, ele não chorou durante o velório. E ele tomou café com leite. Ele tomou um café com leite e fumou um cigarro. Tem até uma passagem que o promotor fala, porque o Meursault, ele fala assim, não, mas me ofereceram um café com leite e eu tomei. Ele falou, podem até te oferecer, mas você não devia tomar na frente do corpo de quem te deu a vida e tal. O fato dele não ter chorado no enterro da mãe, dele ter tomado café com leite, é um indício de que ele é uma figura maldosa, que ele é mau. Não, e sabe o que eu acho mais louco? O Meursault é o tipo do cara que ele não é mau nem bom. Porque ele não manifesta arrependimento, mas ele não manifesta também, matei mesmo, porque não sei o que. Ele não faz isso, né? Não. Ele fala, não, eu matei porque tava calor. Exato. Que é a coisa mais absurda que tem, né? Exato, ele atribui, ele não se responsabiliza. Ele fala, bom, o problema foi o calor. Aí o promotor, com base nesse discurso da ausência de sentimentos
do Meursault pede a pena de morte. Não era para ser uma pena de morte. Se o Meursault tivesse arrependido, não seria uma pena de morte, mas foi. E ele é condenado à execução. Aí um padre tenta visitar ele várias vezes, né, o capelão ali do presídio, ele recusa porque ele não acredita em Deus. Aí quando tá perto da execução, eles conversam. Dizia-me ter a certeza de que meu recurso seria acolhido, mas que eu carregava o peso de um pecado do qual precisava me livrar. Na sua opinião, a justiça dos homens não era nada, e a justiça de Deus, tudo. Observei que fora a primeira que me condenara. Respondeu-me que ela nem por isso me lavara do meu pecado. Disse-lhe que eu não sabia o que era um pecado. Tinham-me apenas dito que eu era um culpado. Eu era culpado, ia pagar. Nada mais me podiam pedir. Até a pena de morte ele tem com indiferença, né? Ele, matei, beleza, vão me matar, é isso. Tá nas regras, É né? isso, mas o que eu acho incrível desse trechinho, Ana, ele fala assim, não me exijam mais, eu já vou pagar pelo meu crime sendo culpado. Não me interessa o pecado, porque a noção do pecado era que seria a fundamental para que ele tivesse um sentimento. Então ele basicamente ele joga fora a ideia do sentimento de culpa, que foi, enfim, estruturada muito fortemente com o senso de pecado, do perdão, tem um ponto de vista religioso e etc. E ele fica só no jurídico. Olha, me disseram o que é a culpa. E essa culpa é a culpa jurídica. Falaram que eu sou culpado? Sim. Não me interessa se eu sou um pecador. E numa dessas ele vai ter uma puta explosão de raiva. E basicamente o que ele fala num discurso enorme que ele faz pro padre é: foda-se, nada importa. Ele não usa esses termos, ele usa termos mais bonitos. Ele fala: o que é isso? As coisas, nada tem mais valor do que outra coisa. É tudo a mesma coisa. Ou seja, ele expressa claramente essa absoluta indiferença diante da vida e da morte e vai terminar com uma reflexão dele um pouco mais. É engraçado porque nesse momento, no pré-morte, parece que tem um sentimento dele que não aparece durante o livro inteiro. Ele fica um pouco menos indiferente. E ele faz essa reflexão sobre a própria execução, sobre esses momentos pré-execução e sobre como ele gostaria que fosse a sua execução. É o último parágrafo? Esse é o último parágrafo. A gente vai, vocês estão tendo de que se trata do estrangeiro aqui, né? Tão perto da morte, mamãe deve ter se sentido liberada e pronta a reviver tudo. Ninguém tinha o direito de chorar por ela. Também eu me senti pronto a reviver tudo. Como se essa grande cólera me tivesse purificado do mal, esvaziado de esperança. Diante dessa noite carregada de sinais e de estrelas, eu me abria pela primeira vez à terna indiferença do mundo. Por senti-lo tão parecido comigo, tão fraternal, enfim, senti que tinha sido feliz e que ainda o era. Para que tudo se consumasse, para que me sentisse menos só, faltava-me desejar que houvesse muitos espectadores no dia da minha execução e que me recebessem com gritos de ódio. É muito bom, né? Nossa, até arrepia. Nossa, é muito perturbador. É muito perturbador esse livro. É bem perturbador. Bom, eu acho que, de alguma maneira, sintetizando isso, o que pega nessa história é que o Meursault é condenado à morte justamente porque ele não manifesta nenhum sinal do sentimento de culpa que seria o desejável por aquele pacto do qual eu falei, de que a culpa, a atribuição de culpa jurídica deve coincidir com esse sentimento de culpa como um atenuante, né? Então, ok, o assassinato é uma ruptura da lei e por isso ele vai ser condenado pelo tribunal. Mas o que é o agravante nesse caso, o que o torna mais culpado e o condena à morte é o fato dele não sentir culpa. A ausência de culpa é a prova da culpa. Você sabe qual que é a impressão que eu tenho com esse livro? Parece que o Meursault é um cogumelo que nasceu fora desse escopo que a gente é criado do perdão, da culpa e do arrependimento, e ele tá vivendo a sua vida tediosa, muito tediosa. Ele é um ser humano muito comum, muito banal. E aí, de repente, depois desse fato, ele percebe que existe um pacto social da culpa. E ele não assina, nem pra se livrar de pena de morte, porque ele é muito indiferente mesmo. Mas eu acho muito louco, sabe assim, porque parece... Você fala, mano, como assim ele não sente essas coisas? Como é possível não sentir? Pra gente fica esse estranhamento, assim, de... E eu acho que ele
em que esse romance, ele atualiza essa questão do perdão divino, do perdão dos homens, levanta essa questão, assim, do julgamento laico, será que é possível? E eu acho que não. Até porque essa questão do sentimento da culpa e inocência jurídica estão muito vinculadas, estão muito dentro da nossa estrutura, e nesse caminho que a gente percorreu, a gente começou a mostrar como isso foi construído lá, 2.000 anos. E eu acho muito legal a gente conseguir revelar essas estruturas exatamente para começar a desmontar essa estrutura de culpa, de saber que isso não é essencial, a culpa não é uma coisa que vem na genética, não faz parte do ser humano como pedra fundante, ou melhor, não faria parte, mas agora faz parte, porque a gente tem mais de 2.000 anos dessa construção simbólica, narrativa, cultural em cima da gente, né? Então é aquela questão irresolvível que eu falo, será que isso é essencial ou será que isso é construído? Bom, isso é tão construído que parece essencial, parece natural, parece, sei lá, genético, parece que faz parte. A gente não consegue pensar num ser humano que não tenha culpa, por isso que o Meursault é absurdo. Eu não sei se isso ajuda alguém a desmontar nada, e eu não tô nem falando isso também que a gente tem que absolver as pessoas de um crime, assim, né? Não, eu acho que tirar a vida de outro ser humano tem que ser punido, talvez não com pena de morte, não acho isso. Mas do ponto de vista de uma pessoa comum, pensando numa pessoa que não comete esse tipo de crime hediondo, a gente se sente muito mais culpado e devedor e pedidor de perdão, de ter que pedir perdão, do que precisaria ser, porque a gente tem toda essa história construída em cima. Então, se fosse de outro jeito, se fossem outras histórias, outros conjunto moral que constituísse a gente, talvez a gente poderia ser mais um pouco assim, do tipo, aconteceu, né? Paciência, foi um sopro louco. Quando você tem uma explosão com alguém, fica puto nas calças com alguém, dá uma patada, tem um repente de fúria, né? Ou tem uma crise de choro em público, que não é a mesma coisa do Meursault, que é um crime. A gente fica, às vezes, remoendo um tempão. Ai, por que eu falei essa coisa? Não sei o quê. Ai, você vai pedir desculpa. E, às vezes, eu acho que a gente podia conseguir dizer, tipo, deu merda. Shit happens, sabe? E vida que segue, assim, sabe? Acontece com todo mundo. Todo mundo tem um dia que não tá bem e pronto, e faz uma coisa merda. Mas muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Quer falar sobre isso, Tati? Como a gente não consegue ficar remoendo as coisas? Porque a gente é fruto dessas histórias, né? E você acha que ter esse entendimento todo te ajuda a desmontar um pouco isso, Tati? Eu acho que ajuda, claro que ajuda, porque no meu caso, por exemplo, acho que é o caso de muita gente, a gente entender o processo de construção disso. Eu sou uma pessoa que vivo 100% do tempo me sentindo culpada, e eu me sinto culpada de coisas que eu nem sei do que é. É só o sentimento mesmo. Eu tenho o sentimento de culpa sem a culpa. Eu sou o contrário do Meursault, entendeu? Eu não fiz nada e me sinto culpada. Eu sou anti-Meursault. Eu sei que muita gente por aí, parece que existe uma culpa que é ancestral. E por isso eu acho interessante ir localizando da onde que tá vindo isso, né? Quais são as regras que eu tô rompendo? O que eu acho? Que fantasia é essa de que eu tô rompendo uma regra e eu preciso me sentir culpada? Porque eu sinto, se aconteceu uma guerra no Oriente Médio, eu tô me sentindo parcialmente culpada pelo que tá acontecendo no Oriente Médio. Uma coisa, até quando eu sou ofendido, atacada e etc, eu falo, bom, alguma coisa eu devo ter feito. Isso tem consequências devastadoras para muitos campos sociais. Eu sei que eu não estou sozinha nesse sentimento de que, bom, eu vou pedir desculpa porque alguma coisa eu fiz. Tenho certeza que muita gente, inclusive, que é ofendida, atacada, agredida, violentada, etc., ainda se sente culpada por ter, de alguma maneira, provocado isso. Isso é o edifício do Ocidente, e que é responsável por metade das merdas que a gente faz. Metade ou 2/3, pelo menos, né? Nossa, eu diria que 7/8. Talvez só pra isso. fazer uma fração, assim. Bom, esse vídeo a gente achou que ia ser mais curto, está longuíssimo, mas é porque a gente precisava encerrar tudo isso aí. Eu acho que o Estrangeiro finaliza toda essa sequência de culpa aí de uma forma muito maravilhosa. Leiam, eu vou pôr as indicações aqui. Então, chega de culpa, a gente vai encerrar essa série aqui. Agora a gente vai entrar numa etapa de produzir os vídeos sugeridos de todas as histórias que a gente falou. Posso contar essa história, pode contar essa história. A gente vai contar as histórias todas. E aí a gente vai pegar mais um tema pra destrinchar desse jeito. Vocês gostaram disso? Vocês têm sugestão de tema? Então comenta aí alguma sugestão, coloca aí pra gente. Eu espero que vocês embarquem nessa viagem louca, porque foi muito louco. Foi um momento de muita reflexão. Foi muito legal. Não é?
né? Foi eu, a bem. Muito legal. Então é isso, gente. É isso aí. Não esquece de se inscrever no canal, manda o vídeo pra você, leia o estrangeiro e para de se sentir tão culpado por coisa que você não fez, como se isso fosse possível.